Fala, meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Histocast, a mais um episódio para vocês aqui e uma temporada que estamos muito animados e hoje a gente já recebe uma convidada de peso nacional, gente, uma convidada famosa aqui na nossa cidade, no nosso país, nosso estado. Hoje a gente está recebendo a Priscila Koteski. Ela é jornalista, apresentadora, palestrante, influenciadora digital, trabalha já há mais de 10 anos na Rede Massa e com comunicação há mais de 15 já. Pri, seja muito bem-vinda. É uma honra de verdade ter você aqui. Eu fico muito feliz de vocês terem aceito o nosso convite. Ah, que alegria! Estou muito feliz com essa oportunidade de conversar, estar aqui. Você exagerou um pouco na apresentação, mas não tem problema. Eu profetizo. Aí, receba. E que alegria ter vocês aqui, né, acompanhando a gente hoje. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada. É diferente estar do outro lado, então... É verdade. Vai ser uma experiência muito bacana. E olha que gafe, E hoje a Pri também, ela está à frente do programa Destaque na Rede Massa de segunda a sexta às 11 horas. 11 horas da manhã. Estamos aqui com o Marco também, esposo da Pri. Seja muito bem-vindo, Marco. Estamos juntos. Pri, a gente recebeu várias perguntas aqui do nosso pessoal. E, assim, uma das principais foi o que... Assim, de onde que veio essa ideia de televisão? Você sempre sonhou em ser apresentadora? Ou foi algo no meio do caminho assim que mudou? Um pouco da tua trajetória para todos nós. Quando eu era criança, eu já era muito tagarela, muito comunicativa, sempre ia para essa área da comunicação, de apresentações, na escola sempre era assim. Sempre era aquela aluna que queria estar em todas, né, apresentando. E ali eu já comecei a ter essa percepção que era isso que eu gostava de palco também. E aí eu fui indo por esse caminho, cada vez mais apresentações, participando, mas foi na adolescência mesmo que eu descobri que existia, né, o curso de jornalismo, e aí eu falei, cara, que legal, o que as pessoas da televisão elas fazem, que elas trabalham na televisão? Jornalismo, então Sim. Vou querer fazer isso. Então desde sempre eu queria fazer jornalismo para ter uma oportunidade na área da televisão, né? Então desde pequena eu já gostava, mas na adolescência que eu realmente fui atrás desse sonho. Que massa. E assim, você trabalha com comunicação, igual a gente estava comentando, há mais de 15 anos. Antes da televisão, assim, você teve algum outro emprego? Teve algum outro trabalho, assim, ou foi direto? Como que foi? Porque, não sei, né? Às vezes as pessoas olham e falam, Pri passou em jornalismo e, pô, acordou na TV, acordou com o programa dela. Como que foi essa trajetória, assim? Na verdade, eu trabalhei de muita coisa já. Eu fui vendedora de loja, eu trabalhei como vendedora de cursos, atendente, secretária, recepcionista. Trabalhei de muita coisa enquanto eu fazia faculdade, né? Legal. Eu vim de escola pública, tanto ensino fundamental quanto médio, então eu sempre tive que correr atrás de tudo isso e sempre trabalhei muito cedo. Comecei a trabalhar já, trabalhava com meu irmão também, que tem uma empresa, e assim foi indo. Então, durante a faculdade, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então, eu trabalhava como vendedora, ia para a faculdade à noite, trabalhei no banco também, ia para a faculdade à noite, e assim foi acontecendo. No final do curso ali, no meio do curso, eu tive a oportunidade na área de comunicação. Que aí você já vai percebendo o que você vai indo, né? Qual hora que você vai? Se você vai pro jornal impresso, se você vai pra televisão. Eu já queria TV e graças a Deus fui indo pra esse lado durante a faculdade também. E aí eu já tive oportunidades durante o curso. Estágio, que eu trabalhei também nessa área, fui aprender a parte de assessoria de imprensa. Trabalhei em uma TV a cabo também, hoje não existe mais, na época era TV Imagem, eu trabalhava lá como repórter. Então, assim, eu fui indo pra esse lado. Trabalhei também em um jornal impresso, trabalhei em outra cidade e foi indo assim, mas eu nunca parei. Legal. Eu sempre estava em trabalhos que iam para esse lado da comunicação, porque vendas também, você tem que comunicar, você tem que falar, então eu sempre fui para esse lado, assim, até chegar na Rede Massa, né? Sempre na área de jornal e mirando a televisão, assim. Mirando a televisão, mas quando eu me formei, o meu primeiro emprego não foi em televisão, né? Não é assim também, né? Como a gente quer. Sim. Então eu me formei, daí fui trabalhar em um jornal impresso na cidade de Guarapuava. Não existe mais, acho, o jornal hoje em dia. Era o Diário de Guarapuava. Foi lá que eu trabalhava. E aí fiquei um tempo lá. E aí a Rede Massa se instalou aqui em Ponta Grossa. Uhum. E aí fui chamada para fazer um teste na época. Eu me inscrevi,
fui, fiz o teste, voltei para Guarapuava, fiquei esperando ansiosa porque era a minha oportunidade, né? Sim. Uma TV aberta, né? A Rede Massa ela vai para 80 cidades do Paraná todos os dias, essa regional aqui dentro de Ponta Grossa. Sim. Muita gente pensa que é só aqui, né? Que passa só em Ponta Grossa, mas não é. Ela vai para o sudoeste do Paraná, União da Vitória também, Guarapuava. Então ela vai para várias cidades. Então era meu sonho. Eu falei, agora ou nunca, né? Eu já tinha me inscrito em tudo que você pensar de currículo eu tinha disparado, assim, quando eu me formei. E aí eu fiz um teste, passei para ser repórter, e aí que começou a minha trajetória dentro do SBT. E era reportagens, assim, dos mais variados temas? De tudo, né? Então eu trabalhava no Tribuna da Massa, né? Que todo mundo, imagino que conheça, que é o jornal da hora do almoço, né? Eu comecei lá como repórter, então era de tudo. Era buraco de rua, era policial, era tudo que você possa imaginar. Principalmente cobertura policial, né? Comunidade também, assuntos da comunidade, saúde, de tudo. Fazia participações ao vivo também, entradas várias durante o programa. Um programa longo, né? Começa às 11h45 e termina 1h30. Então é um jornal que ele é longo. Passa de tudo um pouco, né? Passa de tudo um pouco, né? E eu era essa repórter. Eu era uma repórter muito assim do povo. As pessoas sempre falavam, né? Eu ia pro calçadão, eu fazia participação com o pessoal na rua. Então era de tudo, assim. E a aceitação do povo, assim, tipo, é tranquilo? É mais pra tranquilo ou é mais assim, tipo, não quero participar disso? Deixa eu fugir desse microfone que tá vindo pra cá. Na época que eu lembro que a gente fazia enquete, né, no calçadão. Muitos repórteres fazem isso, né? Vai fazer entrevista, sai pra pedir opinião. Ao vivo, assim? Às vezes é ao vivo, às vezes é gravado. O pessoal foge normalmente. É um ou outro que para ali, uma alma caridosa que para e dá atenção. Mas muitos fogem e aí não tem o que fazer, né? Você tem que terminar a matéria, você tem que continuar insistindo ali, não tem jeito. Vai improvisando. Vai improvisando, vai dando um jeito. Você comentou, Pri, eu vou um pouco pra esse caminho aqui, que você sempre falou, tipo, quando criança eu falava muito e tal. Você é mais extrovertida assim? Ou introvertido e na frente da câmera você, tipo, manda ver, assim? Então, Porque não, pode falar. Tem muita gente, sim, e dá pra gente falar um pouco disso, porque eu acho que você trata sobre isso também, sobre essa questão de comunicação, né? De oratória, de falar, de se expressar e tal. Eu acho que você transmite muito isso, assim. Então, existem dois modos, né? Existe o modo quando a gente tá no ar e existe o modo quando você não tá no ar, né? Sim. Então, quando você tá no ar, com certeza é muito mais ali, é muito mais comunicação, expressão, é muito mais, sempre, Sim. né? E quando eu não tô no ar, eu sou um pouco mais contida, né? Então, às vezes há aquela coisa de que, vai chegar igual é na televisão, né? Já vai chegar bom dia com alegria. E não, né? Quando não estou no ar, eu sou mais da minha, assim, né? Sim. Mas a comunicação, ela faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, saber se comunicar, inclusive abre portas. A gente até desenvolveu um método, né, que é o método Bom Dia com Alegria, que desta frase a gente foi desenvolvendo, né, Legal. Um projeto, né, em cima dessa frase aí, que ela faz muito sentido na minha vida. Foi um dos teus últimos eventos que você fez? Isso, exatamente. Legal. E dentro desse, eu lembro que dentro desse evento você trouxe outras profissionais também, né? Pessoal da educação física e tal. Se puder contar um pouco desse evento, a gente já divulga pro próximo e vamos pra cima. Então, esse evento ele surgiu como um propósito na minha vida, né? Eu sempre quis levar mais comunicação, mais alegria e informação para as pessoas. E aí um dia deu um start na minha cabeça lá durante o programa. Eu queria muito colocar mais a minha identidade. No destaque eu tô há quase 6 anos. Eu queria pôr a minha identidade, a minha personalidade. A Priscila que as pessoas conhecem mesmo. Eu sempre fui muito alegre. E eu queria ter uma frase de impacto para as pessoas associarem, né? Sim. Só que eu não conseguia pensar em nada, assim. Porque parece que quando você fica pensando, parece que não sai, né? Sim. E aí um dia eu resolvi falar, veio na minha cabeça e eu falei assim, bom dia com alegria. E daí me deu uma luz, eu falei, E no outro dia, assim há 5 anos, né? Eu falo todos os dias. Que legal. E desde que eu comecei a usar essa frase, ela deixou de ser uma frase apenas, ela passou realmente a ter efeito na minha vida. Então, eu sempre comento, tanto nas palestras, né, que hoje eu atuo muito como palestrante também, além dos nossos eventos, eu também participo de outros eventos ou em empresas, né? Que legal. A partir do momento que eu comecei a aplicar
a frase, ela passou a realmente fazer a diferença na minha vida. Então, dentro disso, nós desenvolvemos um método, né, que traz a comunicação e os impactos dela no nosso dia a dia, né? E o poder de uma palavra, uma simples frase, ela pode realmente, de fato, né, mudar o nosso dia, a nossa semana. Então foi tudo sendo construído, assim, foi acontecendo, na verdade, assim. E os eventos, eles vieram realmente para somar e para selar tudo isso, esse nosso planejamento, né, que era justamente levar isso para mais pessoas. Até que teve um dia que eu pensei, falei, a gente devia fazer alguma coisa assim. Sempre gostei muito de palco, de falar. E aí a gente pensou e veio a pandemia, né? Eita. Aí falei, puxa vida, agora parou um pouco. Parou tudo, né? Sim. Só que aí, recentemente, a gente resgatou esse sonho, né, que estava adormecido ali. E graças a Deus, a primeira edição foi muito legal e a segunda foi melhor ainda, né? A gente incluiu outros profissionais também para fazer um evento bem completo. Foi no mês da mulher, né? Então foi muito legal. E a gente não quer parar, né? A gente quer atingir mais e mais pessoas. Putz, isso é muito legal. E eu acredito muito nisso, assim. Eu tenho algum... Não é mantras o nome, não sei como que é o nome disso. Mas eu acredito muito nisso também, de ter frases, sentimentos, assim, que você expressa todo dia e que vai fazendo sentido na tua vida, né? Você vai melhorando, né? Eu acredito que você muda e você, claro, você tem noção disso, mas às vezes... tá lá na casa de uma pessoa que você nunca vai ouvir falar, mas que mudou a vida dela, né? Tipo, que deixou ela melhor. Quando você passa a sentir aquilo que você está falando, né? Então, deixa de ser uma frase, né? O bom dia com alegria, ou a gente fala muito hoje em dia em gratidão, né? Mas a gratidão, ela precisa ser um sentimento e não apenas uma palavra, né? Eu sou grata ou eu agradeço. É você sentir de fato aquilo. E o bom dia com alegria, ele também é isso. É você sentir aquilo. A partir do momento que você sente, começa a impactar todos os outros setores ali da tua vida, né? Pri, você falou do Destaque, que você está à frente aí há 5 anos. Quase indo para 6 anos. Indo para 6 anos, né? E você trabalhava ali como repórter antes, cobrindo ali os mais variados temas. E como que surgiu assim essa ideia, essa oportunidade de você ter um programa próprio, né? Você é editora do programa também. E como que surgiu isso assim? Veio da tua vontade de fazer mais, de espalhar essa alegria, de espalhar a informação? Como que foi? Não. Você acredita? Não. Boa. Eu nem pensava na minha vida em apresentar um programa como Destaque. Esse corte vai ficar bom. Não era essa a intenção. Foi uma coisa muito assim que aconteceu, sabe? Então, como eu contei pra vocês, eu era do Tribuna da Massa, repórter, ok. Então, eu gostava muito disso. Eu gostava muito do jornalismo policial. Então, assim, eu fazia muita matéria nesse sentido. Eu gostava dessa área. E hoje eu vejo que... eu me identifico muito mais com o que eu faço agora. Então, o que foi? Foi um processo, assim, natural. Então, eu comecei a substituir, né, a outra apresentadora, quando tinha férias, coisas assim, eu apresentava, mas eu não me identificava com o programa. Apresentava ok e beleza. Só que aí, certo dia, veio aí uma situação que ia haver uma mudança. Ia mudar o programa e tal. E eles fizeram uma pesquisa na época, com alguns nomes, assim, de pessoas de outras emissoras, assim, aleatórias. Porque essas pessoas não sabiam como que ia ser essa pesquisa e pra que era. Eu soube disso depois, não antes, né, da pesquisa, eu soube depois. Então, assim, a organização fez, era uma pesquisa da Rede Massa, da Rede Massa SBT, e fez uma pesquisa colocando alguns nomes, até nomes, assim, bem conhecidos, de outras apresentadoras e tal. E aí, eu tava no meio. Que aí eu tinha apresentado algumas vezes o Destaque do meu jeito lá e tal, e eu estava no meio. E nessa pesquisa, para surpresa de muitos, inclusive minha, eu tava, assim, no primeiro lugar, assim, que como uma indicação, né? Caramba. Foram várias pessoas convidadas e tal, para escolherem, para ajudarem, mas elas não sabiam exatamente para que era. Só assim, você gosta dessa apresentadora? Você achou que essa é legal? Você achou que essa não é? Era assim, sabe? E aí, no final das contas... Para resumir a história, eles vieram, conversaram comigo, fizeram várias reuniões e eu tava naquela, não sabia o que ia acontecer, meu Deus, o que vai acontecer agora e pum, fiquei como apresentadora do programa. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço?
Eu não sabia o que fazer, né? Porque era muito diferente do que eu vinha fazendo todos os anos. Era sair da zona de conforto mesmo. Era entretenimento, era moda. E não que eu não gostasse, achava ok. Mas eu vim de outra área, né? Inclusive a gente já gravou algumas vezes na época que eu fazia reportagem. Então era outra área, né? E aí eu falei, vamos lá, né? Se veio. E nessa época eu tava pensando em desistir de televisão, inclusive. Eu tava já procurando outras oportunidades. Eu tava fazendo concurso público na área militar, inclusive. Meu pai é militar. Então eu tava indo pra esse lado já tava... Você gostava daquelas reportagens policiais? Aí eu queria ser bombeira, né? Igual o meu pai é bombeiro. Então eu fui eu falei, quer saber, já deu, não vou mais, vou fazer outra coisa e tal. E eu cheguei a ficar na lista de espera do concurso de Santa Catarina, na época. Certo. E aí veio essa proposta no mesma época. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Que massa. Eu falei, agora... acho que eu vou aceitar o que tá aqui na minha frente e vamos lá. Sim. E daí aí fui indo e fui colocando a minha identidade no programa, né? Que aí a gente teve várias mudanças de cenário, foi um padrão da rede, na verdade, né? Então mudou todos os destaques, porque o destaque que a gente assiste aqui não é o mesmo se você for para outra cidade como Maringá, Londrina, são outras apresentadoras, Existe né? outra Priscila Koteski lá. Existem outras Priscilas espalhadas pelo estado, em Foz, então são outras apresentadoras. Mas eles mudaram o padrão do programa, então tiveram várias mudanças. E aí, hoje, eu me identifico assim demais. O programa realmente ele é a minha vida, é a minha segunda casa. E é por isso que eu acredito muito nisso, sabe? De aceitar os desafios e as oportunidades. Se você tá com medo, vá com medo, porque às vezes a oportunidade não volta, né? Sim, Se você desiste, você pode perder, né? Tem que abrir a porta, às vezes tem que chutar um pouco a porta, mas... tem que dar uma chutadinha assim pra entrar. Que massa. E nesse universo do teu programa, do Destaque, assim... queria que você contasse pra gente que tá ouvindo, que tá assistindo. Olá, Gustavo, que veio aqui nos ajudar com as filmagens. Algumas entrevistas assim que te marcaram. Acho que talvez de uma pessoa famosa. 3 coisas. Uma pessoa famosa que você gostou de entrevistar, a mais difícil e uma que você passou uma vergonha na entrevista. A pessoa que eu mais gostei de entrevistar foi a pessoa que eu sou fã demais até hoje. Inclusive é o meu sonho conhecer essa pessoa, conheci alguns famosos já, e essa pessoa eu queria muito conhecer, espero que eu consiga um dia. E quando terminou essa entrevista, foi online, porque, né, enfim, é uma pessoa de São Paulo, e aí teve que ser online e tal, e mesmo assim eu fiquei muito, muito, muito feliz, fingi costume total. Na hora que tava lá, falei, olá, querido, somos amigos. E na hora que desligou, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito emocionada, que foi o Celso Portiolli. Caraca, que é um apresentador que eu admiro demais como comunicador, né? Ele é paranaense, ele é gigante, ele é uma pessoa que traz aquela humildade, né? Aquela simpatia. Então é uma pessoa que eu acho sensacional. Para mim é um dos maiores comunicadores da atualidade. Então eu queria muito. Quando eu consegui, né? Quando a nossa equipe, na verdade, conseguiu, eu falei... meu Deus. Foi em qual oportunidade essa entrevista? Foi uma gravação, à tarde, a gente gravou para passar daí no destaque. Então a gente fez a chamada de vídeo, né? Que legal. Chamada de vídeo. Assim, a TV inteira parou pra ir lá, olhar, mandar beijo. E ele super simpático, tinha muita gente atrás, assim. Que massa. E eu fingindo costume pleníssima, né? Mas queria morrer. A hora que terminou, eu falei, meu Deus... E daí chorei e tal, pra ele, não, ele nem imagina isso, né? nem sonha. Mas eu fiquei muito emocionada mesmo, foi uma oportunidade sensacional. Ele é uma referência, né? Uma referência. Eu fiquei também nervosa, mas deu tudo certo quando a gente gravou com a Silvia Bravanel, que é só filha do homem, né? Então, tipo... pouca coisa ali, né? Pouca coisa. Daí também fiquei bem nervosa, assim. Antes eu tava, meu Deus, ansiosíssima. E o dela foi ao vivo. Então ela entrou por chamada de vídeo no programa. Na pandemia a gente fez muito esse formato de trazer. E através das chamadas de vídeo a gente conseguia trazer grandes nomes, artistas, né? Mesmo, assim. Então foi muito legal. E nesse dia eu também fiquei bem nervosa, porque, tipo, né? Ela só é a filha do Silvio Santos, né? Uma das filhas. Então, quando ela entrou, assim, eu falei... oi, querida. Oi, prima, tudo bem? A gente tá cuidando bem daqui, tá? Olá, tá tudo sob controle. Mas cuidando. Foi bem legal também. Que massa. Putz, que legal. Foi bem legal. E você falou do Celso Portiolli, quais outras referências, assim, dentro da comunicação que você, às vezes, se espelhava, às vezes achava interessante o estilo, até para quem tá nos assistindo, tipo, o que é, né? O que é estar na televisão um dia, o que é trabalhar com comunicação, assim, umas referências tuas para, às vezes, o pessoal de casa também ir ver, estudar e tal.
Eu gosto muito de observar, inclusive, os programas, quando eu tô de folga, quando o programa é gravado. Eu gosto muito de observar programas parecidos com o Destaque, né? Que são desse mesmo viés, um público parecido. Então eu gosto muito de ver as outras apresentadoras. Eu gosto muito da Kátia, ela já tem Kátia Fonseca, ela tem muitos anos, é uma carreira muito sólida, eu acho ela muito legal. E eu gosto muito de apresentadores espontâneos, né? Que são soltos, que são eles mesmos, assim, né? Que estão como se fosse na casa deles. Sim. Então eu gosto muito. Um programa similar, e que também eu admiro muito ela já há muitos anos, é a Ana Hickman. Também acho ela muito legal, muito simpática. Gosto bastante desse estilo, assim, sabe? Sim. Eu gosto de ver programas parecidos, que aí você já tem uma ideia e vê o que a concorrência está fazendo. Sim, também. Porque as pessoas acham que a gente só assiste a Rir de Massa. Não. A gente assiste tudo, dá uma olhadinha pra ver o que o colega tá fazendo. É, com certeza. Melhor aqui, a gente ali. Também, né? A gente ama. A Ana Maria é a nossa principal, né? Concorrente, encostamos nela por vários momentos. Beijo, Ana Maria. Então, assim, a gente chega bem pertinho, né? A gente teve resultados aí das últimas pesquisas e ela é uma referência, é maravilhosa, né? Não tem nem o que falar, assim. Eu gosto muito também do estilo dela. Não vou arriscar quanto tempo ela tá na televisão. Faz um pouco, né? Um pouquinho de tempo. Que massa. E, ó, a gente fugiu, mas ó, a gente tenta aqui ser mais espontâneo, eu juro pra vocês. Mas a gente vai... É que o papo tá bom, daí a gente vai falando, a gente vai construindo e tal. Mas eu, falando um pouco da tia, eu assisto e ouço muito podcast pra... É justamente isso, pra ouvir, né? Consumir um pouco de conteúdo ali do nicho que eu curto. Eu respondi o que você perguntou? Porque eu também começo devagar, né? Não, foi. Respondeu. Então tá. Porque na hora que eu vou falando qualquer coisa, você vai puxando de volta. Não, ali. Respondeu. Mas ainda falta aquela entrevista que você passou um pouco de vergonha. Você diz assim, que eu passei vergonha, que eu não gostei da pessoa. Pode falar claramente. Você tá querendo dizer que eu, assim... Uma vergonha e outra que você não gostou. Falar, nunca mais vou entrevistar essa pessoa. Ixi, meu Deus do céu. Que eu passei vergonha? Não preciso citar o nome de qualquer coisa, tá tranquilo. Não vou citar mesmo. Nem tinha pensado nisso, mas a foto tá aqui na minha cabeça da pessoa. Inventa um nome que ninguém conhece, assim, tipo, vai passar batido. Você quer que comece pela vergonha ou pela que não gosta? Pela vergonha, vamos lá. Esse corte vai ser bom. Assim, eu passei vergonha numa matéria que muita gente assistiu na época, que ela foi assim, ó, eu fiz a Operação Boina Preta do Exército, né? Então, tipo, né, já começa por aí. E aí eu fiz mesmo, eu fiz as atividades, né? Então, assim, eu realmente usei a camuflagem, eu fui pra selva, fui pras oficinas que eles fazem. Então, rendeu bastante coisa engraçada, assim, memes. E essa foi a matéria, inclusive, a última que eu fiz no Tribuna da Massa. Eu encerrei a minha trajetória como repórter assim, com essa reportagem. Ela dividiu, assim. O povo já sabia que você ia para outro programa. E aí falou, vamos batizar, né? E aí foi lama, cair, tudo que você possa imaginar, assim, aconteceu, assim. Foi uma aventura muito louca. E foi uma das matérias que eu mais adorei fazer. Ela representa muito, assim, pra mim. Porque eu sempre gostei disso, de sentir na pele, de ir lá, de fazer, de participar. Só que essa eu senti muito na pele. Foi. Se duvidar, tem camuflagem até agora atrás da orelha, assim, porque eu tava irreconhecível, assim, não aparecia nada, assim. Foi uma aventura. Essa eu passei algumas vergonhas. Esses dias do exército são pegados, né? Eu são pegados por histórias, né? Porque eu não servi ao meu país desse jeito. Mas olha, foi uma experiência muito, muito legal. Faria de novo? Não faria. Mas valeu muito a pena, assim. Eu admiro. Não faria porque hoje eu nunca tive o preparo físico, né? Mas não teria, eu acho, hoje... Porque exige muito, assim, mas é legal. Nossa, me marcou muito. Eu passei a dar valor, assim, pra muita coisa, sabe? Na hora da alimentação. Então foi uma coisa bem... Punk. É. Que massa. E ganhei o diplominha. Aí, preta. Duvido que outra apresentadora do estado do Paraná tenha. Eu tenho meu diplominha lá guardado com muito do carinho. Boina Preta do Exército. Foi muito legal, muito legal. Pri, você teve várias experiências, experiência desde repórter, a Boina Preta no Exército, agora com um programa. E em 2019 você teve no Teleton, né? Você apresentou... Bom que você esqueceu da parte da pessoa que eu não gosto. Podemos seguir. Vou deixar pro final. Eu vou deixar pro final essa pergunta, então. Quer falar a pessoa hoje? Não, eu não vou falar. Então, tá. A gente segura essa. Melhor não falar. A gente segura um pouco essa. Tá. Mas queria que você contasse pra gente a experiência que você teve em 2019. Apresentando o Teleton, participando de todo aquele evento. Como que foi isso aí? Fácil, difícil? Então,
Parece um sonho até hoje, na verdade. Eu não sei explicar. Foi uma coisa... Não sei, assim. Foi muito louco. Quando eu lembro, eu falo assim... Era eu mesmo, eu estava na Matrix, onde eu estava naquele momento, assim, porque era uma coisa muito, foi uma coisa muito, assim, pra mim foi o auge, né? Imagina, né, gente? Muito grande. Nossa, nunca na vida que eu imaginei isso, né? Sou Lário Varanas, né, galera? Então, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia estar no palco do SBT para o Brasil inteiro, porque o Teleton é um evento enorme, né? Uma programação enorme, várias horas, assim. Então, foi uma experiência muito legal quando eu recebi essa chance. Eu abracei ela, como eu falei já, fui com medo mesmo, fui nervosa, fiquei muito nervosa mesmo, assim, era uma coisa surreal o sentimento. Mas, assim, foi muito gratificante, né? Nossa, imagina estar lá representando o Paraná, Ponta Grossa, ao lado de grandes nomes. Estava com o Décio Pitinini, com a Ellen Ganzaroli, estava com o Vitor Klein no palco, estava a Vanessa Camargo, estava... O Luiz Ricardo também estava, apresentador do SBT. Então tinha aquela coisa, aquela dinâmica do Teleton, né? Você entra um grupo, sai e vai trocando os apresentadores, né? E daí eu tava ali, daí a Vanessa Camargo me chamou de amiga, tipo... Então foi uma coisa muito... Não, amiga, quanto tempo? Corações. Então foi assim uma coisa muito... Foi, nossa, sensacional. Não consegui ver o Silvio Santos, muita gente pergunta, né? Mas ele não foi naquele ano, se eu não me engano. Acho que naquele ano ele não participou. Então não consegui vê-lo, né? Porque é por horário que funciona. Então o meu horário era aquele, você recebe um dia antes, o que chama de espelho do programa, que é o que vai aparecer, né? A ordem das coisas que vão acontecer. Então eu recebi e eu pensei assim, que eu ia entrar e falar, é isso, vamos doar e fim. Eu imaginava isso na minha cabeça, assim, que era isso. Tipo, antes de receber 5 segundos e tchau, obrigada, tchau, volta pra casa. E aí, quando eu vi o espelho do programa, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, tipo, tinha eu várias vezes, e falava com não sei quem, voltava, eu falei, cara, mas é tipo como se fosse uma apresentação mesmo, né? Sim. E daí não dormia à noite, né? Aí não dormia, aí fiquei super ansiosa, desesperadíssima. Mandei foto pro meu marido, pra família inteira, que daí eles conseguiam ver a ordem das coisas, né? Porque aí não foge, é como se fosse um mapa, assim, pra gente saber o que vai rolar. E aí, realmente, eles chamaram o nome, eu entrei no palco como se fosse, assim, todo dia. Aquilo fazia sempre. É o destaque Mas era tudo Brasil, mentira, né? que na verdade eu tava morrendo, né? Eu tava morrendo do coração. Foi meio-dia, né? Foi no melhor horário ainda, meio-dia, assim. Nunca vou esquecer. Que massa, Foi cara, mágico, eu andava de carrinho, assim, lá dentro do SBT. É surreal de grande, assim, enorme. Gigante. Enorme. Mesmo quem trabalha na área, assim, você chega lá e fica muito legal. Acho fantástico. que é o supra-sumo, assim, né? Nossa, foi legal. Se quiserem chamar novamente, estamos à disposição aqui. Eu acredito que tem produtores do SBT assistindo a gente. Mas é lógico, não né? tenho dúvidas. Ó, pessoal, estamos à disposição aqui, tranquilo. O Ratinho empresta o jatinho, a gente vai. E você conhece o Ratinho? Conheço. E entrevistas, assim, participações de programa... Isso não estava no nosso script, mas é legal perguntar. Então, ele é um apresentador diferenciado, né? Ele é um apresentador diferenciado, ele tem né? o jeito dele também manda bala. É o jeito dele, né? E por isso que ele cativou a todos, né? Um dos maiores também apresentadores aí, né, do Brasil. Inclusive, eu devia ter falado que ele era o maior apresentador na hora que eu falei do outro apresentador, não. Enfim, o Ratinho é o maior apresentador do Brasil, o Celso não. Na verdade, é o Ratinho, é isso que eu quis dizer aquela hora. A gente põe essa parte só, tá? É só essa parte que vai entrar no ar, né? Agora que eu me toquei. Enfim, o maior apresentador é ele. Ele é o maior apresentador da Rede Massa. Já entrevistei ele algumas vezes. No Litoral, foi a primeira vez que entrevistei ele, que eu fiz uma cobertura do verão. Fazia aquele Mais Verão Rede Massa. E fiquei 30 dias no Litoral, e aí é um projeto bem legal, com atrações pra família inteira e tal, e ele foi. E aí, eu acho que foi lá a primeira vez que entrevistei ele? Não, acho que lá foi a segunda vez. Acho que lá foi a segunda vez. E daí, mas ele é diferente, é diferente da pessoa que está no ar. É aquilo que a gente tava conversando no começo, né? Sim. Então não é aquela pessoa super enérgica, é uma pessoa tranquila, de boa, normal, né? E aí a gente conversou já algumas vezes, eu entrevisto em alguns eventos da Rede Massa, ele participa, ele vem, uma pessoa muito querida, muito simpática e super acessível também. É o nosso chefão, né? Sim. É ele. Ele comanda bastante coisa aí também. Muita coisa. É um grande empresário, né? Pri, e você... Ó, e o melhor apresentador. E o melhor apresentador do nosso país. Nossa, disparado. Sem dúvida nenhuma. Aí. É sobre... Pri, você comentou várias experiências assim, de entrevistas e Teleton. E nesse mundo assim,
da televisão que você entrou e tal. Tipo, eu participei um dia dos bastidores, né? A Juliana foi lá no teu programa apresentar as cestas e tudo mais. E aí eu vi toda a correria que é o programa ao vivo, assim, né? Qual que foi, assim, ou é o maior desafio para você, assim, tipo, desse programa ao vivo? Tá certo que hoje você já manda ali, né? Mas no início, assim, o teu ponto ali para você escutar e tal, como que é esse desafio do teu programa ao vivo ali? Eu acho que o maior... Não, eu entendi. O maior desafio, na verdade, tá na própria frase da tua pergunta. É ser ao vivo, né? Não tem o que fazer. Se você errar, é isso. Não tem o que fazer. Então, você tem que estar muito preparado porque não tem o que fazer. Não tem como corrigir e falar, vamos gravar de novo. Não Sim. tem isso. Você tem que fazer. Se der errado, você vai ter que dar um jeito, vai ter que consertar. Teve uma vez, um episódio, assim, que eu lembro e falo, meu Deus do céu, que bizarrice que aconteceu. O TP, né, que é o teleprompter, que fica passando o que você vai falar, você pode ler ou não, mas tá sempre ali aquela informação, né? Ele deu um tchutchu lá, travou, e ele ficou de ponta cabeça e de trás pra frente. Muito bom. E daí no meio, né? No meio do programa. Não é assim, com antecedência, no intervalo, que eles falam, meu Deus. Não, é na hora, assim. Aconteceu, assim. Imagine um texto de ponta cabeça e trás pra frente. Foi isso. 15 anos de comunicação ali na prática. Sobre. Daí você olha e fala, lá. nossa, e vamos lá, pessoal. E daí você tem que dar um jeito. E daí entra o ponto eletrônico, que daí a gente tem o diretor ou a diretora que vai soprar as palavrinhas mágicas, né? Então, o apresentador, ele tá ali, mas tem uma equipe enorme atrás, né? Que tem o diretor de imagem, que corta as câmeras, a diretora do programa, produção, todo mundo ali é muito maravilhoso, assim. Sou muito bem amparada, uma equipe muito perfeita. E aí que vem o diretor que sopra. Então, por exemplo, deu tudo errado lá e era pra chamar um VT sobre moda. Sei lá, sobre cor-de-rosa, que vai estar na moda. E aí tava escrito ali. Eu não sou muito de ler o TP. Mas tem situações que você tem que ler. Por exemplo, um merchan, que é o texto do teu cliente. Então, você tem que falar promoção. Você não pode inventar, né? Propaganda do nada. Senão... Ele quer que fale uma promoção. O pessoal vai cobrar na loja daí, né? E aí tem que seguir. Sim. E aí que a diretora fala assim, Pri, é moda, cor-de-rosa, aquele VT. Aí você... Palavras-chave, assim. Palavras-chave, e aí você desenrola. Inclusive, em merchans também já aconteceu isso. De dar algum pau, apagou, e daí você tem que fazer. E aí eles sopram palavras-chave, assim, não frases inteiras, porque isso atrapalha. Porque imagina, eu falando e alguém falando com você, e daí... Sim, era isso que eu ia te perguntar. Se você... aquele meme daquela bomba explodindo, assim, né? Tipo, a cabeça explode, né? Era isso que eu ia te perguntar, se você nunca se perdeu, assim, tipo, você tá... Porque são 3 pessoas falando, é você falando, tua cabeça falando... E o convidado, né? É verdade. O convidado falando, é o ponto falando e o TP. E às vezes tem mais de um convidado. Na verdade, o meu maior medo é que a pessoa me devolva uma pergunta e eu não tenho que prestar atenção, sabe? Tipo, que você fica, que bacana. E a pessoa fala assim, e você gosta disso? Legal, tipo, sabe? É isso que eu tenho um pouco de medo, assim, que a pessoa devolva uma pergunta. Então agora nunca devolvo. Comercial. Porque eu estou escutando o que a pessoa está falando, mas ao mesmo tempo eu também tenho que saber o que vai acontecer a seguir. Daí, às vezes, eles falam assim, puxa um pouquinho a entrevistada. Porque a entrevistada, em vez dela estar assim, de frente, a pessoa começa a virar. Aí você faz assim, linda, mais perto. E aí tá me avisando aquilo enquanto ela tá falando alguma coisa. Deus. E aí eu tenho medo disso, sabe? Que a pessoa fale assim, você gosta? E eu falo, bacana. Tipo, show. Sabe? Show. Sim. Isso que eu fico meio assim, mas não aconteceu. Eu acho que não aconteceu, mas eu não sei. Adorei seu produto, querida. Nossa, amei. Nota 10. Tipo, pode ser que tenha acontecido. Já peço desculpa, mas tá explicado pra senhora aí. É isso. É muita coisa ao mesmo tempo. Que Tanto massa. que na hora do programa, a adrenalina vai... É um pico, assim, né? Porque você fica... Tipo, é muita coisa que acontece e pode dar errado, né? Então, sempre é uma caixinha de surpresas. Nunca é, assim, 100% certeza de que o programa vai sair conforme planejado. Pode mudar, derrubar um link, o convidado não aparece por algum motivo. Muda tudo, né? Caramba, já furaram assim? Já. Tipo, não vou e não avisam e... Né? Às vezes um problema, né? A pessoa teve, de saúde, ou... Isso é verdade. Sabe, dificilmente a pessoa não vai por alguma... Tipo, a irresponsabilidade. Normalmente aconteceu uma coisa grave, assim, a pessoa realmente não consegue. Já aconteceu, daí você tem que dançar o ragatanga lá e tem que dar um jeito. Manda ver. Tem que dar um jeito. E quando... Não vou... É ruim essa, talvez. O quê?
Não sei, porque agora eu ia colocar os... Eu não gosto que eu faça isso. Vale. Agora eu fico ansiosa, o quê? Não se faz isso para um jornalista. Mas não e se eu... Não, assim. chega, vamos dar. Não, vai falar. E se o tipo, entrevistado assim, ele não... Não desenrola. Tipo, você manda ver mesmo. Tipo... Monólogo. Tenso. Daí, você acha que... Sim. Acontece. Um dia você vai ver, ou já viu, não sei, né? Não, é Pode complicado. acontecer. Não, daí você chama, daí a pessoa fala, Não, conversar aqui tá sendo muito bom. Eu que tenho que lembrar das perguntas aqui, porque senão a gente... Eu falo demais. Pode não, falar. capaz. Tá super legal, senão a gente vai. Acontece. Mas é difícil, porque às vezes... Aí você reduz, né? São perguntas muito sim. E é isso. É legal, não, mas é legal porque você conta história e é isso que as pessoas gostam de ouvir, né? Elas eu começo daí devagar e daí falo, não é isso? Daí a pessoa fala, Não, mas isso é legal. e aí a gente tenta ver se o entrevistado, né, dependendo se ele for desenrolando, você vai mantendo, daí você muda, você não chama matérias. Se você vê que às vezes a pessoa fica um pouco mais nervosa, mais preocupada, aí você começa a trazer outras atrações. Entendeu? É um quebra-cabeça, daí você vai encaixando assim. Você vai sentindo, daí você muda. Porque o programa ele é planejado de um jeito, mas ele não fica igual. Então, às vezes, vai matéria para aquele dia. Às vezes a pessoa fica chateada que a matéria dela não foi. Mas é que aí não deu para ir, ou por falta de tempo, ou porque teve que mudar. Então, na hora ali, pode mudar. Sabe? Inclusive com entrevistados. Se você vê que não parece que não tá dando muito certo, a pessoa não tá tão à vontade assim, muda. Obrigado, beijo. Tipo, vocês têm umas matérias ali de gaveta, tipo, que na chama, manga. E daí você puxa. Justo. O programa tem que acontecer, né? Aí quem sabe na outra vez a pessoa tá mais à vontade, daí já vai desenrolando melhor, porque pode acontecer da pessoa não conseguir falar, ficar nervosa, né? Sim, porque é ao vivo ali, né? E muitas vezes, a maioria das pessoas talvez nunca vivenciou uma situação ao vivo ali, né? Eu já assustei bastante as pessoas também, os convidados. Te contar um segredo que eu treinei, a gente treinou, hein, eu e a Ju. Quando ela foi lá. Ela foi tão bem. Um beijo, Ju. Nossa, maravilhosa. Ela falou, imagina se eu erro aquela torrezinha de salame. Daí é isso mesmo. Eu já me afoguei, né? Então, assim, o que é errar uma torre de salame? A moça, tadinha, primeira vez dela. Primeira vez que ela tava, coitadinha. E aí ela bem feliz, mostrando, e me deu pra provar. Me engasguei. Não conseguia mais falar, fiquei totalmente sem voz, total, assim, não saía. Daí eu falei pra ela, vai mandando um beijo pra sua família. E aí dela, falei, vai! E aí saí, tomar uma água, saí da câmera e não conseguia falar. Não tinha o que fazer. Cuida do programa. Já entrou mosquito no meu olho. Então não tem. Eu acho que o segredo não, não sei a palavra. O negócio é você usar aquilo. Se apareceu um mosquito, faça uma piada no mosquito. Não tenta disfarçar, que eu acho que é pior, sabe? Você fica, aconteceu um imprevisto. Não. É verdade. Só toca a vida com o mosquito, entendeu? E pronto, tá tudo certo, porque nós somos pessoas e é ao vivo, não tem o que fazer. Sim, acontece, né? Não, mas... do ratinho ainda, veio um mosquitão, assim. Qual a probabilidade de ter um mosquito no estúdio? Não tem, você viu lá? É fechado, não tem como entrar. E veio um mosquitão enorme, bem no merchan, e entrou no meu olho ao vivo, e daí... Foi. Não tem o que fazer. Não, mas você é uma excelente profissional, assim. Obrigada. Às vezes a gente tem que ser meio louca, na verdade. Não, e o povo adora, né? O povo gosta muito. Eu vejo que eles interagem muito, assim, né? Tipo, e eles ficam de cara, assim, tipo, já te mandei 30 mensagens e você nunca falou meu nome. Já teve gente que mandou mensagem xingando, só que não sou eu que vejo as mensagens. Isso vai pro corte. Não sou eu gostaria, mas não sou eu. Tenho uma máquina, né? Tem um equipamento, uma máquina, que é antiga, uma máquina. Tem um computador, uma máquina, um computador, conhecido também como computador, que recebe as mensagens e tem um produtor que recebe, que filtra, né? Porque tem gente que xinga. Você não vai pôr no ar a minha mensagem, Priscila. E tem as figurinhas carimbadas, assim, tipo, todo programa tá ali e tal. Tem, e eu amo, né? Porque são pessoas maravilhosas que estão todos os dias. Eu não vou citar porque... Deve ser muito carinhoso isso, né? Tipo... mas tem, assim, os que estão todos os dias. Mandam mensagem todos os dias. Tem coisas caindo. Tem uns house caindo ali, mas tranquilo. Sobre isso. Todos os dias, assim. É bem legal. É muito gostoso porque você vê que realmente você passa a fazer parte da vida dessas pessoas, né? Que elas você tem uma importância, né? E elas têm a mesma importância também na minha vida. Sim, né? E volta no que você falou lá no início, né? Daquela mensagem com significado, né? Você não tá ali falando, bom dia com alegria. E é isso aí. Não, você vive isso, você acredita nisso, né? Às vezes eu não tô feliz, né?
Porque tem dias que você tá... Não é que eu tô triste, mas tem dias que você tá vibrando um pouquinho mais baixo, tá com preguiça, com sono. Mas Sim. a partir do momento que você verbaliza, que eu entro, que eu tô vivendo aquilo, vira uma chave, assim, sabe? E aí pronto, daí meu dia fica muito melhor, assim. Que massa. Pronto, mudou, assim, porque... Ao contrário, né, do que pode parecer, eu não acordo 7 horas falando bom dia com alegria. Não 6h30 da manhã. todo dia, não, assim, tipo... não acordo quieta, né? Mas aí depois que você começa acordando, né, e principalmente quando entra no ar, nossa, é uma energia tão boa, né, a troca, né? Sim. Isso que eu sou, né, um grãozinho de areia ali, muito pequena. Eu fico imaginando realmente pessoas que têm, né, um alcance muito maior, deve ser uma troca maior ainda, né? Muito legal. Mas vai crescendo assim, né? Mas hoje você já fala, dá mais de 1 milhão de pessoas fácil isso daqui, né? Dá. Que bate mais de 80 cidades. São 80 cidades a transmissão corretos? da TV Guará, né? Que nós temos aí a divisão, né? Várias afiliadas, né? Uhum. Então é por região, né? A nossa é a maior região? De extensão territorial, acho que A nossa é a maior, que é a TV Guará, né? Que é a Rede Massa, SBT, TV Guará. Que daí ela é localizada em Ponta Grossa e Francisco Beltrão, né? Ela é do Sudoeste. Sim. E aí nós temos repórteres em outras cidades, né? Na região de Guarapuava a gente tem repórter, União da Vitória a gente tem repórter. E daí a gente tem essa abrangência, né? Então tem gente... Nós estamos aqui, mas tem lá em Palmas, tem gente assistindo. Tem uma parte de Porto União, Santa Catarina, que consegue assistir, Legal. que é bem na divisa ali, né? De União da Vitória. Então consegue assistir também. É bem legal. Que massa. Pri, a gente comentou das pessoas ali que sempre estão mandando mensagem e tudo mais, e hoje você é uma figura pública, né? Você é conhecida e reconhecida, enfim, Ponta Grossa, Paraná, no Brasil, mas você é uma figura pública. Opa! No Brasil, tomara que seja mesmo. Não, claro dia. Que é. E eu vou aceitando tudo. Aí, e uma influenciadora, né? E assim, aqui foi um pitaco da Ju até que... como que você lida assim com isso? Porque hoje as pessoas no Instagram acompanharam até a construção da casa de vocês. A gente acompanhou a construção e tudo mais. E como que é isso hoje assim para vocês, né? Eu digo como casal também, tudo isso daí. O Marco se assusta, né? Meu marido, Marco Antônio, o nome dele. Ele se assusta porque as pessoas reconhecem ele. Fala, você é o marido da Pri. É bom que você... Olhos em todos os lugares. Alguém tá sempre vendo. Então perguntam da casa, perguntam da hora. Agora diminuiu um pouquinho porque a gente terminou, né? Legal. Mas direto, assim, de falarem com ele no supermercado, ele ficava, meu Deus, o que eu falo, só vamos conversando, só vai conversando, né? Agora já acostumou mais, né? Mas é muito gostoso esse carinho, né? É uma outra plataforma, né? Porque quem não acompanha na televisão, né? Mas o programa também fica salvo, dá pra assistir depois, mas às vezes você não consegue ver na hora, né? Ali 11 horas, trabalhando, sei lá. Você consegue ver o Instagram, né? Então a pessoa vai lá, eu posto alguns vídeos também, né, no Instagram, voltados para essa parte de casal, de humor ou também motivação. Legal. Então é um outro público que muitas vezes não vê o programa, mas que tá ali, né? Que tá online. Então é muito gostoso isso. Eu gosto muito de rede social. E foi tipo uma consequência, assim? Ou foi uma consequência. Foi indo natural, assim? Foi natural, mas hoje Legal. eu profissionalizei as redes sociais, a gente tem planejamento para postar, Muito etc. A gente acabou que virou uma ferramenta de trabalho também, né? Sim. De trabalho e tal. Então ela vem para esse lado também. A gente compartilha a nossa vida e compartilha outras coisas também, né? Dicas e tal. Legal. E, enfim, né? É tudo. Você tem que Segue lá. Por favor, tem. @ Priscila Koteski, fazer um jabazinho, né? A gente vai colocar no... É chique, entendeu? Viu? Nessa máquina. Eu tô supondo que vai ter alguma coisa nessa máquina. Arquivo confidencial. Nesta máquina que é conectada a outra máquina. É muita tecnologia. Pri, agora a gente falou da Pri jornalista, apresentadora e da palestrante. Como que você começou isso daí? Tipo, você contou um pouquinho ali, né? Uhum. Mas a tua motivação, assim, porque não é do dia pra noite, né? Acho que amanhã eu vou palestrar, né? Qual que veio assim a tua maior motivação para isso? Isso faz parte do teu propósito, assim, né? Também, claro, é algo profissional, mas você inspira muitas pessoas, você ensina a elas sobre oratória, sobre motivação e tal. Como que veio essa questão das palestras? Comunicar para mim, hoje eu posso afirmar 100% que é o meu propósito de vida, né? É transformar vidas através da comunicação.
E ao longo desses anos, né, convivendo com as pessoas, recebendo mensagens nas redes sociais e também nas outras plataformas, né, algumas que chegavam até mim na televisão, matérias sobre depressão, autoestima, eu pude perceber muito essa questão muito presente. O desânimo, a depressão, quando a gente não acredita mais na gente mesmo. Isso acontece com todos nós. E eu queria ser a pessoa que impulsionava as outras, né? Até tem uma dinâmica que eu utilizo nessa palestra que tem a ver com isso que eu tô falando de impulsionar. Legal. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de transformar e de lembrar, resgatar o melhor dessas pessoas, que ele fica esquecido, ele fica adormecido. Isso é fato, isso acontece com você, acontece comigo. E ter alguém ali, né, que vai te dar aquela injeção de ânimo faz toda a diferença. Sim. E foi através disso, de mensagens nesse sentido, em caixinha de pergunta que eu abria no Instagram, eu falava, nossa, olha o que essa pessoa está passando, né? Será que a gente não podia ajudar de alguma forma? E aí que eu comecei a elaborar, né, a palestra, que ela traz motivação, mas ela também fala sobre a comunicação no nosso dia a dia e o poder, né? Comunicação não é só isso, né, de falar no microfone ou se comunicar, falando, né, através da voz. Tem várias formas de se comunicar. Uma delas é dizer o que você quer, ser claro sobre os seus desejos. Isso é transformador também. Então foi através disso, foi unindo alguns fatores e a gente elaborou o nosso material, né, e foi aperfeiçoando ao longo de outras palestras, né. Que legal. Hoje você dá palestra em empresas? Evento de outras pessoas, né, que fazem evento, nos chamam. Eu tenho até um nos próximos dias aí que vou participar também, bem bacana. E aí a gente criou o nosso, né, que é o Bom Dia com Alegria, a transformação, que hoje ele passou a ser um método mesmo, que você aplica, que né? Massa. Então, nosso objetivo realmente é esse, é usar todas as ferramentas que a gente tiver, né? Inclusive essa aqui é uma grande oportunidade para transformar mesmo a vida das pessoas, elas saberem que é possível e tudo através da comunicação. Legal. Eu vi alguns reels teus ali de uns cortes, né? Muito legal, muito bonito, assim, e é legal. Eu não tenho certeza que tocam as pessoas, mudam realmente a vida delas. Obrigada. Isso é muito legal. E tem data já para esse novo evento teu, para o próximo? O nosso mesmo agora, ele ainda... Ou se quiser comentar da outra pessoa ali que você falou também, pode... Qual outra pessoa? Que vai ter um evento de outras pessoas. É um evento que vai ter agora no dia 18 de maio. No dia 18 de maio, mas é aquele um evento... Não vai dar pra ir por essa parte, fechado. Tá, então tá bom. Essa quarta. Chegam as pessoas lá, o evento. É um evento fechado pro pessoal da enfermagem da prefeitura, um congresso dos enfermeiros. Entendi, que legal. E aí vai ser uma palestra motivacional. Putz, que massa. Do nosso evento não tem uma data pro próximo, assim, porque é um evento que ele demanda de muita coisa, assim, pra fazer. A gente tem toda uma equipe operacional, comercial, tem muita gente envolvida pra fazer, né? Sim. Esse projeto. Então, assim, ele dá bastante trabalho. É um trabalho muito gostoso, mas ele exige muito. A gente quer, com certeza, trazer outras edições, não sei se em Ponta Grossa, em outras cidades, porque a gente quer viajar também, né, com esse... Que ele é uma palestra show, na verdade, que a gente fala, né? É uma palestra show porque tem vários elementos. Não é apenas né, uma pessoa falando, ele tem vários elementos ali, música. É muito divertido, é muito transformador e não só para quem assiste. Eu saio transformada todas as vezes, assim. Que massa. E isso é o que me dá friozinho na barriga ainda hoje, tipo, ir lá, subir no palco, porque me tira da zona de conforto, né? Sim, você tem que... Vai lá, é um público novo, um público que não me conhece, diferente, você vai lá, vai falar com as pessoas, mas é sempre muito gratificante. E esse ano foi o primeiro ano que você fez ou não? Eu fiz o ano passado. A primeira edição foi ano passado e agora foi a segunda edição. Que legal. Desse evento. Mas palestras mesmo... não pertencentes ao nosso evento, daí a gente teve outras aí. Que massa. Eu vejo que você sempre está mudando, assim, né? Você sempre está buscando uma coisa nova, tipo, uma coisa a mais, assim. Isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que buscar sempre uma energia, uma motivação, né? Quando você vê que você tá ali num lugar ou numa situação que aquilo já passa a ser automático na tua vida, que tá todo dia igual, que você já tá começando a ficar meio assim, insatisfeito, é a hora de você mudar. Sim. Isso nem sempre quer dizer que você tenha que mudar de emprego ou mudar, sei lá, de relação. Mas às vezes mudar a tua forma de enxergar, a tua forma de agir dentro dessa situação. Se você gosta, porque às vezes você gosta daquilo que você está fazendo, você está feliz, mas você está acostumado, né? Sim. Então por que não dar uma temperada, né, na situação ali para voltar aquele entusiasmo? Acho que isso é importante para todo mundo, para todos os segmentos, né? Todas as profissões e relações também, né? Sim, eu acho que isso vai ficando melhor com você mesmo, acho que você rende mais no trabalho, né? Todo mundo ganha, né? Esse podcast ele surgiu mais ou menos assim, a gente queria fazer alguma coisa a mais, eu
não sou apresentador de televisão, a gente não tem, né, o programa da rádio e tal, mas para alcançar mesmo mais pessoas, igual a gente comentava antes, para conhecer mais de vocês, né, para saber mais da história das pessoas daqui, que vivenciam, né, a região, que as pessoas conhecem. Então é uma honra muito grande ter você aqui, de verdade. Nossa, imagina, a honra é minha. Eu acho muito feliz. Chique, na verdade, quando me convidam para essas coisas. Nada. Pri, acho que quase finalizando já. Fiquei muito, muito contente mesmo com essa conversa, com essa troca. E vou deixar para você aqui, você especialista nisso, uma mensagem aí para quem está nos acompanhando, para quem está começando talvez essa carreira. A gente falou muito de figura pública e eu passei assim alguns períodos assim onde você trava, sabe? Onde eu travei algumas vezes já, tipo, de publicar, de postar e tal, porque a partir do momento que você é uma figura pública, as pessoas esperam muito de você, né? E aquilo, você tem que fazer aquilo quando você se sente bem, né? Então, assim, uma mensagem para quem está nos acompanhando, daquela motivação, igual você comentou, daquele ânimo, não desista, ou comece, né? Comece com os recursos que você tem. Enfim, falei. Eu acho que o primeiro passo para qualquer situação da nossa vida, seja profissional, seja no relacionamento, é a gente entender que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente. Parece óbvio, mas a gente esquece. A gente esquece porque a gente sempre coloca outras coisas, outras pessoas em primeiro lugar. A gente se vê, de repente, numa situação dessa, né? Priorizando outras coisas e você vai ficando. E às vezes, né, principalmente as mulheres, aquele momento de lavar o cabelo, tranquila, você nem tem mais, né? Quando você vê assim, porque é tanta coisa que você começa a fazer. Então eu acho que quando você começa a entender que as suas vontades precisam ser respeitadas, que você é importante, que você precisa de um tempo para você e você precisa verbalizar isso também, né? Se comunicar, falar o que você quer, tudo começa a melhorar, tudo começa a fazer sentido, as coisas começam a dar certo, né? Quando você começa a demonstrar também as suas vontades, né? A ficar menos em silêncio, aceitar tudo que acontece por medo, enfim, né? Receio, você começa a falar o que você quer, sinalizar. Porque a gente tem muito isso, né? A gente fica se diminuindo, ficando quietinho num canto, se deixando de lado, e quando vê, você foi consumido por aquilo. Sim. Você não consegue mais sair de determinada situação, de um trabalho, de um relacionamento. Então, quando você entende que você precisa ser prioridade absoluta para que as outras coisas na sua vida vão para frente, tudo faz muito mais sentido. E mesmo naqueles dias mais difíceis que você estiver passando, nos dias mais conturbados, uma situação ali, ou apenas um dia que você está meio chateada, experimente colocar na tua vida ali um olhar positivo sobre as coisas. Em vez de você colocar a lupa no problema, tira do problema e coloca na outra direção, que você vai ver que naquela outra direção você vai encontrar algo tão maravilhoso que aquilo lá que era o problemão vai ficar só um probleminha. A gente aumenta muito os problemas da nossa vida, né? A gente faz isso. Então, eu acho que essas são algumas chaves que podem fazer diferença na nossa vida. Pô, que massa, que coisa tremenda. Muito legal mesmo. Tá vendo? Vão nos eventos que a Pri fizer. Mas muito legal, Pri. Obrigado, de verdade, por essa mensagem. Imagina, obrigado por ter participado. Aqui eu peço desculpas porque eu tô na frente de uma apresentadora. Você é o apresentador, não. Profissional, e a gente tá indo aqui, né? Você que é o apresentador. Só que tem uma coisa, né? Enquanto apresentador, aí você esqueceu de novo do artista lá. Mas vamos deixar pra próxima. Puta, é verdade. Vamos deixar pra próxima. Sabe quando você põe um asterisco e você esquece... Eu acho que você conhece esse artista, você não quer que fale, né? E você esquece por que você pôs o asterisco. Mande ver, Pri, quem que foi? Não, eu não posso falar mesmo. Era só pra causar. Então, no episódio... Mas teve artista que eu fiquei decepcionada assim, que eu criei uma expectativa, eu falei, meu Deus, que pessoa incrível. Eu cheguei lá, ó... Não posso falar mais detalhes. Tem aquela frase, nunca conhece seus heróis, às vezes, né? Então, é sobre isso. Eu tava muito empolgada, quis muito fazer a matéria, e quando cheguei lá... Putz... Que destreza. Sem noção. Mas é isso, né? Pri, muito obrigado, de verdade. Obrigado mais uma vez por ter participado. Marco, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Quero agradecer a nossa equipe, quero agradecer também... Pessoal, agora a gente tá com os patrocínios também, e queria agradecer a Evolução Pisos, que sempre nos apoia, sempre nos ajuda, a Isabelle Bressan, que faz extensora de cílios, marquem seus horários,
Vai estar tudo na descrição do nosso podcast. E também é isso aí, né, Danilo? É isso aí. Fechou. Pri, uma pergunta. Claro. O programa lá, porque eu pensei em patrocínio agora. O programa lá do Destaque, alguém que está assistindo quer negociar um patrocínio, fala com você? Fala com quem lá? Pode chamar no meu Instagram que eu direciono. Show. Não sou eu, mas a gente faz o meio de campo, direciona. Patrocinadores são bem-vindos, né? Show de bola. Parceria aqui, estamos abertos sempre. Querem patrocinar o Destaque também, colocar sua marca lá? Falem com a Pri. É isso aí, estamos à disposição. E obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? Trabalho de toda a equipe, foi um prazer, achei chiquérrimo vir aqui, ser entrevistada. E um beijo para todo mundo que está acompanhando. Espero vocês nas redes sociais também. Verdade. Lá. Siga no Instagram, @Priscila Koteski. Estamos online. É isso só. É isso aí, gente. Simples. Segue a gente também no Instagram, por favor. E é isso. Até semana que vem. Um beijo.